Da empresa Serraf, do Rio Grande do Sul. Nós somos uma empresa fabricamos trocadores de calor do tipo tubo-aleta. Na palestra de ontem, nós falamos um pouco sobre os produtos da Serraf. A palestra de hoje, ela é mais voltada a alguns critérios e alguns cuidados de aplicação dos trocadores de calor. Mas mesmo assim, eu vou estar trazendo um pouco sobre os produtos, que eu estou vendo um monte de caras novas aí, que não estiveram ontem, então também é bacana para a gente acabar equilibrando o nosso conhecimento. E por favor, qualquer dúvida, fiquem à vontade para estar questionando, não precisa chegar lá no final da palestra, pode parar a palestra para a gente trocar as informações aí, qualquer dúvida, ficar algo bem equilibrado. A Serraf, ela é uma empresa situada em Arroio do Meio. Arroio do Meio, ela é uma cidade de em torno de 21 mil habitantes, a 130 quilômetros da capital, Porto Alegre, onde é que nós temos uma área construída de 5 mil metros quadrados e foi fundada em 87 pela família Scheibler. Hoje, a Serraf tem um selo de qualidade ISO 9001, onde fomos certificados desde 2002. Esse selo ele é muito importante para entregar produtos de qualidade para os nossos clientes. Não somente produzir, mas sim produzir com uma qualidade, assim como tem empresas que acabam fazendo auditorias internas e a própria Serraf acaba fazendo auditoria interna. Nós buscamos cada vez mais melhorar os nossos produtos e os processos de fabricação. Além disso, nós temos algumas outras ferramentas que ajudam a Serraf a desenvolver melhor seus projetos. O Scope, ele é um programa estratégico, onde é que todo o planejamento estratégico da empresa acaba sendo alimentado e acompanhado e gerenciado pelo Scope. O TOTS, ele é um sistema de integração da empresa, desde a colocação de um pedido até a saída dele na expedição, onde é que passa por várias etapas: compra de material, geração de ordens de produção, encaminhamento em várias etapas de produção. A gente acaba sendo integrado pela TOTS. E temos o Unilab, que ele é um software somente de cálculo de térmica do nosso trocador de calor. Não é um software onde é que calcula, por exemplo, uma necessidade de um ambiente como esse, não. Ele calcula só a capacidade dos trocadores de calor. E com essas informações e algumas outras ferramentas que a engenharia da Serraf tem, que é uma câmara de teste, a gente verifica, a gente calcula um produto nosso que dá uma determinada capacidade e testamos na nossa câmara de teste, onde é que ela também é construída, tem sua estrutura com vários sensores e acompanhada para ver se o que a gente calcula e a gente entrega para o nosso cliente é realmente satisfatório com os cálculos iniciais. Como eu falei, a gente acaba fazendo o trocador de calor. Nosso trocador de calor ele é utilizado no sistema de refrigeração. Existem vários tipos de trocadores de calor: tubo casco, placa, microcanal, entre outros. Mas o que a Serraf acaba produzindo, e somos especialistas na produção desse componente, é o tipo aletado, que é muito parecido com um trocador de calor do ar-condicionado, onde é que ele tem aletas e tubo de cobre. As aletas são de alumínio e os tubos de cobre são de... É óbvio, o tubo de cobre vai ser de cobre. Aqui eu mostro rapidamente um sistema de refrigeração, porque a nossa ideia não é formar, mas trazer informações para vocês do nosso produto. Onde é que o sistema básico é composto de um compressor, de um condensador, que é um trocador de calor que fabricamos também, a parte da expansão
do evaporador. Além disso, temos ainda um ventilador e temos um fluido refrigerante circulando em todo o sistema. Agora sim, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as linhas de produto da Serrafra, começando na linha aletado. A linha aletado são produtos customizados para os nossos clientes. Os clientes trazem uma necessidade para nós, dimensional, altura, geometria, onde é que a engenharia da Serrafra acaba desenhando, calculando, enviando para o cliente. Às vezes a gente temos que fazer algumas alterações para se encaixar no nosso processo produtivo, mas com isso o cliente aprova ou pede outras alterações. Com isso acabamos usando também, em alguns casos que há necessidade do cliente, o software de cálculo de carga térmica, para ver se além do dimensional é a carga térmica que o nosso cliente necessita, ou no evaporador ou no condensador, para o sistema de refrigeração dele. E a linha aletado, nós atuamos em refrigeração comercial, máquinas especiais para refrigeração industrial, ar-condicionado da linha agrícola, também faz parte de uma refrigeração comercial, o conhecido tijolinho ou uma serpentina, refrigeração de transporte e automotivo, onde é que principalmente essas duas, além do cliente necessitar somente de um aletado, em muitos casos ele precisa de um aletado carenado, onde é que ele só aplica, por exemplo, o ventilador na questão de transporte automotivo. A Serrafra faz, produz para ele, pintado ou não, depende da característica e a necessidade dele, e ele vai dar sequência no projeto dele. Temos a linha Visa. A linha Visa, ela foi desenvolvida na questão quando inicialmente na refrigeração comercial o pessoal acaba comprando um aletado, uma serpentina, acabava fazendo uma carenagem, comprando um ventilador, um resistor elétrico, um borner e montando o produto dele. Com isso, a gente acabou fazendo um projeto pronto para ele. Nós, internamente, chamamos de STT, Soluções em Troca Térmica. Onde é que hoje o mercado, o que o mercado precisa? Uma solução para o cliente dele, para qualquer questão que ele tem. E na linha Visa, a gente acaba entregando essa solução para o cliente. Toda essa linha aqui e as próximas são projetos Serrafra, onde é que temos várias informações em nossos catálogos, capacidades necessárias, vazão, ventilador, sendo que o Visa Classic, a gente tem ele de 1 a 4 ventiladores, com ventiladores de 6, 8 e 10 polegadas. A carenagem dele pode ser branca ou em carenagem de inox, para alguns casos especiais, e ainda, caso haja necessidade de uma carenagem preta, a gente consegue fazer também, principalmente em adegas, onde é que a gente usa uma chapa de alumínio e a gente acaba fazendo uma pintura preta. O Visa Duo, que é este aqui, ele também se aplica em balcões, assim como o Classic, em balcões de teto. Porém, o Classic, como é um teto muito parecido com um condicionador de ar como este aqui, o ar ele acaba puxando o ar e injetando na parte de trás, o mesmo sistema deste aqui, porém ele injeta nas costas do balcão. Sendo que o modelo Visa Duo também acaba puxando o ar, mas ele entrega nas laterais, como se fosse alguns ar-condicionado. Por exemplo, um cassete entrega nas 4 direções. O Visa Duo somente entrega em 2 direções. Temos o Visa Bottom, que ele é utilizado em balcões chamadas normalmente de vitrines, onde é que ele é aplicado no fundo do balcão. Ele acaba bem nessa posição, o ar passa por aqui e injeta na parte de trás, onde é que também é uma solução pronta já para o nosso cliente. E temos o Visa Fit e o Visual, onde é que estes são principalmente aplicados em cozinhas industriais.
que são balcões pequenos, normalmente uma, duas portas, onde o VisaFit a gente consegue colocar ele entre as colunas do balcão ou numa lateral, e o visual ele só é aplicado nas laterais. Porém, a diferença dos dois é a velocidade do ar dentro do expositor. Como este modelo visual ele possui um motorzinho 1/40, ele tem uma velocidade maior que o VisaFit, onde é que temos dois ventiladores do tipo cooler, onde é que a velocidade é reduzida. Mas por que essa diferença? A questão que o VisaFit, quando você está fazendo um preparo, onde é que tu tem alimentos, por exemplo, frios, que não estão embalados, ou alguma carne, se tiver muito vento com uma velocidade muito alta e uma baixa temperatura, queima. Então o VisaFit ele tem uma baixa velocidade para acabar não queimando os produtos. Agora eu preciso de uma refrigeração, por exemplo, alguma bebida, algo assim, a gente acaba utilizando o visual. Onde é que bebidas que tem uma alta velocidade no ar, uma baixa temperatura, a refrigeração dele é mais acelerada, digamos assim. Então, a gente acaba usando o visual. Todos esses modelos da linha Visa, a gente tem alguns cuidados, que a gente trabalha tanto em modelos resfriados e congelados, modelos distintos, onde é que a questão do degelo pode ser ar ou um degelo elétrico composto de resistores. Os modelos possuem normalmente de 6 a 8 polegadas, gradezinhas, as grades que são os defletores foram projetados pela Serraf, também com cuidado para ter uma boa circulação de ar, para não ter muita barreira na entrada do ar. E todos eles também foram desenvolvidos com uma questão de segurança, onde é que tem a portaria 371 do Metro, que o usuário final não pode ter acesso à hélice, por exemplo, pegar o dedo, atravessar e ter um contato com a hélice com o evaporador ligado. Todos eles foram cuidados com isso aí, além do material também, é um material específico para refrigeração, evitando que com a baixa temperatura ele se quebre também. Pessoal, eu vou agora para a próxima linha de produtos, mas se tiverem alguma dúvida, algum questionamento aí, eu vejo o pessoal fazendo assim, qualquer coisa, por favor, vamos lá. A linha Force é composta de dois produtos que eles são aplicados principalmente em câmaras ou salas de preparo, onde é que em câmaras frias a gente utiliza, que é o normal, o nosso modelo Force Trend, onde é que ele é fixado no teto do produto e ele injeta o ar dentro da câmara. O aletado dele acaba ficando na parte de trás e o ar acaba fazendo esse sentido, passando pelo aletado e injetando dentro da câmara. A diferença dele para o Force Dual é a posição, a velocidade do ar, muito parecido com alguns modelos da linha Visa, onde é que o ar entra, o ventilador está puxando o ar e ele acaba distribuindo nas duas laterais, pois este modelo ele tem duas serpentinas, dois aletados, um aletado aqui e um aletado aqui. Daí isso baixa a temperatura do ar. Em câmaras frias, normalmente o pessoal acaba usando isso aqui, se é somente uma câmara. Se é um alquim, o pessoal pode usar esses dois modelos. E nós temos o modelo da linha Visa Classic com 10 polegadas, que ele é um modelo mais baixo, que também pode ser aplicado na linha quando tem algum projeto de walk-in. E salas de preparo, o pessoal utiliza muito esse projeto aqui, do Force Dual, por questão da velocidade do ar. O Force Trend pode ser aplicado em salas de preparo? Pode, mas ele tem uma velocidade muito alta e acaba interferindo junto ao trabalhador, onde é que vai ter muito frio, muito vento batendo em cima do trabalhador. Existem leis trabalhistas que essa velocidade de ar ela é controlada, então acaba tendo alguns problemas, onde é que o Force Dual se aplica.
A Serraf já teve casos de alguns clientes que usaram o Force Trend em empresas, salas de preparo, mas o pessoal da segurança do trabalho não autorizou o funcionamento da sala com esse tipo de trocador e ele teve que trocar para o Force Dual. Agora, continuando, eu vou falar alguns cuidados, alguns critérios que a gente tem que ter quando a gente vai selecionar qualquer produto que eu falei anteriormente, como a carga térmica, funcionamento, algumas operações, temperatura interna, temperatura de ebulição ou de evaporação, como normalmente estamos acostumados, o fluido refrigerante, e mais 3, que é um cuidado no processamento, na embalagem e tudo que envolve o projeto. A carga térmica. A carga térmica, ela é composta de qualquer calor que está entrando dentro do nosso projeto de refrigeração. Pode ser uma câmara fria, um balcão, uma sala, que acaba dando a carga térmica, que é a parede, o ambiente, pessoas, iluminação e assim por diante. Onde é que as parcelas interessantes da carga térmica é o seguinte: a carga térmica total, ela é entre qualquer calor do produto, tudo que envolve, algumas outras fontes, mas por qual tempo de funcionamento que a gente vai ter numa câmara. Por exemplo, nós temos uma câmara fria que a gente tem que baixar uma determinada quantidade de produto, por exemplo, 1 tonelada, em 1 hora. Vai ter, por exemplo, eu vou estimular um valor, vai ter uma câmara só em produto 1000 quilocalorias se tu fosse em 1 hora. Porém, se tu vai fazer isso em 2 horas, é metade, é 500 quilocalorias. Por isso que o tempo, ele é muito importante até para o nosso cliente, porque senão nós vamos fazer um projeto em 1 hora, vai ter um sistema de refrigeração. Onde é que se a necessidade do cliente pode ser em 2 ou 3 horas, essa capacidade de refrigeração é menor. Então, o cliente não precisa se envolver, não precisa investir um valor elevado. Por isso, cada vez a gente temos que cuidar um pouco mais com a questão da nossa energia e com isso trazer um projeto mais sustentável para o nosso cliente também. Funcionamento, falei antes um pouco lá em cima, que é sobre o evaporador, o condensador, que são produtos que a Serraf somos especialistas em fazer, o dispositivo de expansão e um compressor. Algo também muito importante do funcionamento e um bom rendimento de um projeto de refrigeração é cuidar como é que o pessoal vai se movimentar dentro de uma câmara, como é que vai ter a questão da estante dentro de uma câmara, os produtos, como serão armazenados. Tem que fazer algo, quando ele fazer um projeto para o nosso cliente, que ele tenha uma boa circulação de ar, que o ar frio entre em contato com tudo, não tendo nenhuma barreira. Por exemplo, imaginem essa estante no meio, se ela fosse mais elevada, ela ia ter muita interferência no ar que está circulando para esse lado da câmara, o lado mais direito, ou se não, para o outro lado, a gente tem algo que impeça a entrada do ar. Isso também é muito importante, não só a saída, mas a entrada do ar dentro do trocador de calor, do forçador. Pode? Tem que também ligar a porta aberta? Também. Já que a porta está aberta, também a gente tem que cuidar muito a posição do evaporador de uma câmara em função da porta. A luz, tudo tem que cuidar. Também qualquer coisa, depois se queres ir lá no estande para a gente trocar alguma informação também, fique à vontade. Voltando agora, saindo um pouco da câmara e falando um pouco num balcão, num expositor de alimentos. Tem que cuidar também, voltando um pouco da câmara, sobre a circulação do ar. Um expositor, como ele tem uma restrição na profundidade,
quando nós projetamos um produto, o evaporador, temos que cuidar também a saída de ar. Este aqui é um caso de um cliente nosso, que ele acabou aplicando o forçador, mas ele pegou um forçador muito pequeno, além de carga térmica na vazão. Ficou aproximadamente 1 metro aqui, sem ter circulação. Sendo que o projeto pronto, ele tem várias prateleiras, e essa parte aqui ficou com uma refrigeração muito baixa. Assim ele acabou perdendo muito rendimento e não atingindo a temperatura, até porque normalmente ele coloca um sensor nessa parte aqui e não estava tendo refrigeração. Ele não estava entendendo como tinha tanta diferença de temperatura entre a parede e o centro do expositor dele. Algo muito importante também é nós sabermos qual é que é a temperatura de cada produto para aplicar dentro do sistema de refrigeração. Se é fruta, se é bebida, se é carne, se é carne resfriada, se é carne congelada ou qualquer outro produto. Algo importante também, em função da temperatura interna do expositor, é a gente projetar a temperatura de evaporação, que é o capilar ou dispositivo de expansão, normalmente uma válvula, onde é que tu determina isso aqui, tu calcula. Normalmente é um ΔT entre 5 a 10 graus, uma média 7,5 a 8 graus entre a temperatura de entrada e a temperatura de evaporação. O capilar e a válvula de expansão, ela restringe a entrada do fluido refrigerante. Então, não é interessante tu ter uma temperatura ambiente muito alta comparada a uma temperatura de evaporação, porque tu vai ter um superaquecimento muito alto, e isso é o calor que está sendo enviado dentro do nosso evaporador, do nosso sistema de refrigeração. Cuidado também na seleção do fluido refrigerante. Onde é que hoje o mercado é composto de vários fluidos refrigerantes, mas saber escolher certo quando é um fluido para congelamento, quando é um fluido para resfriamento, assim como quando é para climatização, porque cada fluido ele tem propriedades físicas e químicas diferentes, e o mesmo fluido ele tem algumas restrições. É complicado tu somente usar algum fator para tu fazer essa correção. Eu quero usar uma rede 134. Mas se eu trocar para o 404, nessas condições eu vou usar só um fator. Às vezes a gente tem que avaliar alguns outros variantes que podem estar acontecendo. Os processos são muito interessantes também, a gente tem que cuidar. Ou a gente vai fazer um projeto para resfriar, ou para estocagem de congelados, ou para congelamento. Normalmente, quando tu acaba pegando um produto, resfria, congela e baixa a temperatura após o congelamento, tu necessita de uma carga térmica muito elevada. Assim como eu falei antes sobre o tempo de refrigeração, saber certo qual é que é o tempo necessário para baixar a temperatura e o tempo necessário para fazer esse rebaixamento na temperatura, a gente tem que saber qual é o processo. Pois tu vai só, aqui é só uma imagem ilustrativa, a gente vai só refrigerar alguma substância, tu precisa uma determinada capacidade. Exemplo, de 30 até 60, tu precisa aproximadamente 60 quilocalorias. Mas tu vai congelar, o congelamento ele é um processo que precisa tirar muita energia, muito calor de uma substância. Calor latente, exatamente. Ou, se tu vai baixar a temperatura, tu precisa uma outra capacidade. Como? Sim, aqui no gráfico. Então, bem por isso, a gente tem que saber qual é que é a aplicação
do nosso projeto de refrigeração. Pois se tu projetar algo somente para estocagem de congelados, tu precisa uma determinada necessidade de refrigeração. Pois tu vai só baixar a temperatura, tu precisa outra. Nem sempre o cliente ele vai colocar um produto, baixar a temperatura, congelar e depois baixar a temperatura de congelamento, até porque isso não é interessante. E fazendo um projeto, se o cliente fazer isso aqui, ele vai acabar tendo um projeto muito custoso para ele. Alguns cuidados que temos que ter também em questão de processamento é se a gente vai saber, como eu falei antes, a gente vai estocar, vai ter um congelamento ou um resfriamento, e também com isso vai ter que determinar o forçador em questão da vazão, que a vazão dele tem a ver com o volume interno e as circulações necessárias dentro de um projeto de refrigeração de uma câmara fria. Cuidar também que a embalagem, ela também tem um valor quando a gente vai determinar a carga térmica de nossos produtos. Não é somente o produto, mas a embalagem a gente também tem que ter uma pequena fração se a gente vai considerar tanto a massa da embalagem, assim como o tipo de embalagem que a gente vai acabar estocando. Tanto se é nesse exemplo aqui, resfriado ou alguma câmara de congelados. Tudo que envolve o isolamento da câmara também é importante, saber o tipo de isolamento, qual é que é a sua aplicação, a espessura dele, a própria construção. Se é uma construção mal feita, vai ter muita interferência com o ambiente externo, então vai estar perdendo refrigeração, vai ter uma alta influência de refrigeração em questão de um projeto de câmara fria que não foi bem aplicado. E isso aqui, esta imagem, ela ilustra como se fosse esse slide anterior sobre o isolamento, a espessura, onde é que algumas vezes a gente vai ter vários componentes que integram a nossa parede de uma câmara fria, normalmente, ou é um PU, ou tem alguns lugares que além de uma câmara fria ainda acabam usando alvenaria. E algo importante é saber a temperatura e a temperatura externa e a temperatura interna, porque isso aqui vai ter várias resistências da passagem do ar externo, que é o calor, para o interno, que é o frio. Cuidar também o lugar de instalação, se não tem algum outro fator que pode interferir na infiltração de calor para dentro da câmara. Muitas vezes a gente acaba observando, o pessoal da refrigeração, uma câmara, um expositor, principalmente em vitrines. A gente acaba às vezes indo numa padaria, no mercado, no aeroporto, onde é que tem um expositor de frios, todo ele de vidro, e no lado já tem uma outra vitrine que é um expositor onde é que está vendendo pastéis, algo que é aquecido. Então, tem uma interferência de um para o outro. Talvez às vezes em algo arquitetônico poderia colocar no meio alguma vitrine que não é aquecida, não é refrigerada, para não ter nenhum problema a interferência do frio com esse calor elevado. Pessoal, Serrata agradece aí a presença de todos. Se tem algum comentário, alguma dúvida, não sou o dono de toda a informação. Se algo eu não conseguir explicar aqui para vocês, a gente conversa ali. Se eu não tiver a resposta, eu vou atrás da resposta para levar para os senhores.